Chegou a hora e é de Pedro Nuno Santos ou de José Luís Carneiro. Eleições para a liderança do PS este fim de semana. A jogada da semana no Fora do Baralho, pois claro, tem de ser esta, vai ser na segunda parte. Hoje falta-nos um dos nossos ases, o Jorge Fernandes. Ficam aqui umas copas para ti, Jorge, que vais ouvir-nos depois e estás de volta para a semana. Contamos com os outros jogadores, com lugar cativo, Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria e João Marques de Almeida. Nesta primeira parte do jogo vamos ter à partida umas peças gêmeas, não podia deixar de ser, mas já que lancei aqui primeiro os dados do PS, já agora, primeira carta de ouros, João Marques de Almeida, porque António Costa pode sair da liderança do Partido Socialista, mas a morte política é manifestamente exagerada. Marcelo Rebelo de Sousa até diz que preferia que fosse o próprio Costa a concorrer à sua própria sucessão e antevê ainda Belém ou o Conselho Europeu para o futuro do Primeiro-Ministro. Olá, Vanessa. Olá, meus queridos camaradas. Bom, eu acho que Marcelo disse isto no contexto da guerra Belém-São Bento. As relações não estão muito boas. Dos dias das serenatas à chuva passaram para os dias de conflito um com o outro. E basicamente acho que Marcelo faz sempre estas coisas. Põe sempre um doce, mas a mensagem é amarga. Basicamente, o que Marcelo quis dizer aos portugueses foi António Costa não precisava de se demitir e a sua demissão foi uma escolha. Quer dizer, não havia razões para ele se demitir e foi ele que decidiu demitir-se. Eu, de certo modo, acho que Marcelo tem razão. Acho que Costa aproveitou ali... Eu acho que Costa depois, não sei se terá arrependido ou não, mas aproveitou aquele momento para se ir embora. Ele rigorosamente, se aplicasse ele próprio, o que aplicou durante todo o tempo que foi Primeiro-Ministro, aos seus ministros e secretários de Estado, ou seja, que até alguém ser erguido não se deve demitir, e foi essa a prática que ele institucionou nos seus governos e que aplicou aos seus ministros e secretários de Estado, se ele aplicasse a si próprio, não se teria demitido. Portanto, ele desviou-se dessa prática no seu caso. E acho que, sobretudo, a história do Conselho Europeu faz algum sentido. Porque se António Costa tiver resolvido, se as questões com a Justiça estiverem resolvidas, e no fundo não há nenhuma acusação contra António Costa. Houve aquele parágrafo naquele famoso documento que veio da Procuradoria-Geral da República, mas não há nenhuma acusação formal contra António Costa não era arguido e, portanto, pode nem sequer ser acusado nem arguido. E que é, se calhar, até o mais provável. E nessa situação, António Costa pode perfeitamente concorrer a Presidente do Conselho Europeu. E aqui o que eu acho que vai ser mais importante é, basicamente, no acordo entre as várias famílias políticas europeias, os socialistas ficarem com o lugar de Presidente do Conselho Europeu. E ficando, eles podem escolher o candidato que quiserem, que os outros grupos políticos, as outras famílias políticas europeias irão aceitar o candidato socialista a partir do momento que foi decidido que são os socialistas que ficam com o cargo de Presidente do Conselho Europeu. E acho que António Costa, tendo os problemas resolvidos com a Justiça, tem hipóteses de conseguir chegar ao lugar. Portanto, o que Marcelo disse não é descabido, faz algum sentido. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa disse isto no contexto destas lutas com António Costa e, obviamente, passando a mensagem que António Costa não foi nenhuma vítima, ele quis se vitimizar, não se podia, se quisesse não se teria demitido e demitiu-se porque quis. Sendo que António Costa agora já muda de discurso e já admite o regresso à vida política, temos aqui já o primeiro semitrunfo, Luís Guerra Conraria. O semitrunfo, não em relação à análise que o João fez, acho que genericamente estamos de acordo, mas eu acho que eu dou de barato que António Costa não cometeu nenhum crime e é inocente e que será inocente em qualquer investigação que lhe façam. Mas acho que a ligeireza com que se fala dele ir para o Conselho Europeu ou para a Comissão, ou de ser candidato, já se fala em ser candidato às europeias, seja do que for, ou candidato a Presidente da República, a ligeireza com que se fala disso necessariamente está a relativizar a gravidade das coisas que nós conhecemos. Quer dizer, e nós sabemos que ele teve, como chefe de gabinete, alguém que tinha dezenas de milhares de euros em envelopes no meio de livros no seu gabinete. Ou seja, no gabinete ao lado do Primeiro-Ministro, na sua residência oficial, alguém, muito provavelmente, obviamente que isto não é garantido, mas alegadamente, esteve a pagar e a receber pagamentos a pessoas. Bom,
Bom, eu devo dizer que concordo com o Luís nisto. Ou seja, isto é com mesmo o grave. E, Luís portanto, falar com esta legislação, se ele for inocente das acusações, não, este homem é horrível a escolher equipas. Isto são os homens de confiança dele. E uma pessoa que é tão má a escolher equipas, eu acho mesmo que temos de ter mais cuidado. Eu queria só fazer aqui um comentário muitíssimo pertinente relativamente a esta discussão de princípio aqui do João e do Luís, que é o seguinte: eu não sei se Marcelo Rebelo de Sousa viu ou não viu o votómetro do Observador, mas uma das opções que falta, aparentemente, no votómetro do Observador é, de facto, o doutor António Costa. Portanto, eu fiz o votómetro entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, mas Marcelo prefere o doutor António Costa. E, não sei, queria agora aqui sugerir ao Sr. Presidente da República para ir ao votómetro e a ver se mantém a sua preferência pelo Dr. António Costa, o que será difícil tendo em conta que o doutor não consta. Susana, o nosso público está-se nas tintas para as preferências de Marcelo. Nós queremos saber o que é que te deu a ti. Tu estás mais próxima de quem? Isso é uma pergunta muito interessante. Não, mas eu vou responder. Eu estou mais próxima ideologicamente, eu acho que não é assim grande surpresa, de Pedro Nuno Santos. No entanto, eu escrevi ao longo dos anos 3 textos sobre Pedro Nuno Santos. Eu acho que deve ser o político sobre quem mais escrevi assim diretamente, e que mostram discordâncias de fundo com Pedro Nuno Santos, vamos dizer, no respeito pelos processos, na maneira de agir, e isso o fotómetro não mede. Vamos deixar isso para a Mas eu não voto, agora eu não voto nas eleições do PS. O fotómetro a mim deu uma resposta engraçada, que foi: o senhor não tem nada a ver com nenhum dos candidatos. Como é que isso é impossível? João, que tretas! Vamos deixar as eleições no PS para a segunda parte. Ficas com o Dr. António Costa. Pronto, ficas com o Dr. António Costa, é isso, João. A próxima carta é de espadas e é para o Ministro da Educação e, Luís, o artigo que João Costa escreve esta sexta-feira no Público a propósito do estudo da OCDE sobre o desempenho dos alunos de 15 anos. O Ministro critica aquilo que diz ser o facilitismo das análises truncadas e diz também que este estudo está a ser uma arma de arremesso político-partidário. Custa-me mesmo que alguém, ao fim de 8 anos de governo, se faça de virgem e que venha aqui e que venha escrever artigos de jornal como se fosse eu. Como se fosse eu, ou se fosse a Susana, e estivéssemos ali a discutir em abstrato as coisas, como se não tivesse responsabilidades. Eu percebo a frustração dele, quer dizer, há um pico dos nossos resultados, pico no sentido de resultados muito bons, ali em 2015, e percebo a frustração dele de Nuno Crato se ter apropriado, de certa forma, desses bons resultados, quando é muito, muito, muito discutível que Nuno Crato tenha tido algum mérito nesses resultados, dado que as medidas que ele implementou não tiveram, de facto, tempo de surtirem qualquer efeito para essa avaliação. Portanto, eu percebo perfeitamente essa frustração. Aliás, Crato chegou ao Ministro da Educação a dizer que, basicamente, o seu programa era implodir o Ministério da Educação. Portanto, o Crato desconsiderava completamente todo o trabalho que tinha sido feito antes e depois aparece a querer clamar a si os seus créditos. Eu percebo essa frustração, mas caramba, eles estão no governo há 8 anos. Quer dizer, uma pessoa lê o artigo, quer dizer, e parte logo de um dado enganador, porque, aliás, também já Pedro Nuno Santos o cometeu, que foi dizer que Portugal está na média da OCDE. As pessoas dizem que caímos muito, mas a verdade é que estamos na média da OCDE. Mas nós estávamos acima da média da OCDE. E, portanto, nós caímos mais do que a média. Portanto, ele parte logo de um dado enganador para entrar em desculpas que estão erradas, porque partem de uma base errada. E depois apaga coisas importantíssimas, como nós caímos mais do que a OCDE nas 3 literacias que nós avaliamos. Quer dizer, mesmo que cada uma delas, o que não é o caso, mesmo que cada uma das quedas não fosse estatisticamente significativa, o facto das 3 serem do mesmo sentido faz com que passe a ser estatisticamente significativo. É como se houvesse 3 sondagens que põem sempre o mesmo partido à frente. Mesmo que em cada uma das sondagens haja um empate técnico, porque estão dentro da margem de erro, se as 3 sondagens apontam no mesmo sentido, isso quer dizer alguma coisa. E depois, deixa-me só ler. Quero citar aqui o artigo. Quero citar aqui a parte final. Depois de andar a discorrer sobre aquilo tudo e a criticar os comentadores, como a Susana Peralta, como as pessoas que escreveram sobre o PISA, porque estão a ser muito facilitistas e por aí fora, ele diz isto: não lemos em nenhuma recomendação da OCDE as soluções fáceis da exclusão, da retenção, da meritocracia simplista ou da implementação de exames o mais cedo
possível. O verdadeiro facilitismo está nas análises truncadas e redutoras. Ouçam, hoje é o último dia de aulas do primeiro período. Pelo menos na escola pública, não sei como é nas privadas. É o último dia de aulas. Há alunos em Portugal que não tiveram uma aula de português. Muito bem. Isto é da responsabilidade dele. E perante isto, e perante uma queda na literacia do português, portanto, da interpretação da língua, da interpretação de textos, sendo ele ministro que presida uma situação destas. Acaba o primeiro período e há alunos da escola pública que não tiveram uma aula de português. E vem-me com estas merdas de criticar, desculpa Vanessa, vem-me com estas merdas de criticar os comentadores. Assuma as suas responsabilidades e diga o que é que tem de fazer para melhorar. Não é criticar agora os comentadores. Tenha paciência. Não há aqui um pi, já passou, já lá vai. Foi em direto. Vamos para agora, também tens aqui uma carta que é negativa de paus, Susana Peralta, não é sobre educação, é sobre saúde, para os objetores de consciência, quando fazer interrupções voluntárias da gravidez em Portugal é um direito, está na lei. Sim, por isso a Fernanda Câncio tem feito anda há vários meses a fazer uma investigação exaustiva desde fevereiro, para ser mais publicada precisa. No Diário de Notícias. Tem publicado no Diário de Notícias, em várias reportagens e também nos seus artigos de opinião, acerca do acesso das mulheres ao aborto seguro, legal, enfim, conforme foi aprovado no país já há 15 anos. E de facto a Fernanda Câncio começou a encontrar muita evidência de dificuldade de acesso das mulheres ao aborto. Essa dificuldade de acesso prende-se não só com recusas, portanto neste momento há 30% dos hospitais do país que não oferecem serviços de interrupção voluntária de gravidez, depois também com problemas na própria informação dada às mulheres, porque o que a lei diz é que se os hospitais ou os centros de saúde, os centros de saúde em princípio depende depois do tipo de aborto, não vamos entrar por aí, mas portanto, as instituições de saúde que não dão acesso, que não providenciam o ato médico, devem pelo menos ter muitíssima informação no seu site, e também essa informação não é dada, portanto não há falta de informação acerca do encaminhamento. O próprio relatório da DGS diz que há 1/5 das mulheres, 1 em cada 5, que espera 2 a 3 vezes o tempo legal, que é de 5 dias no máximo, para uma primeira consulta no contexto de um pedido de interrupção voluntária de gravidez. Isto acarreta já agora consequências importantes, porque nós temos um prazo... Corre o risco de não poder fazer no prazo que a lei dita. Porque o nosso prazo é relativamente conservador, é de 10 semanas e, portanto, se passam 10, 15 dias, já vai... Enfim, o tempo de facto escasseia. E portanto isso depois também leva já agora à investigação feita por um economista português, António Paixão de Melo, que mostra na sua tese de doutoramento que depois a dificuldade de acesso acaba por levar a interrupções de gravidez mais por isso, cirúrgicas em vez de medicamentosas, que são mais pesadas e que têm mais riscos para a saúde da mulher, mais invasivas. Obrigada, Vanessa. E, portanto, quer dizer, há aqui um contexto que, de facto, leva a crer que há uma dificuldade de acesso, de facto, a um direito que foi reconhecido pela lei e que foi aprovado em Portugal por referendo. E o elefante na sala é a objeção de consciência. Portanto, de facto, há muitos médicos que invocam objeção de consciência para fazerem abortos. Depois, a própria lei obriga a que haja um registro mantido e atualizado anualmente de todos os médicos que são objetores de consciência. Esse registro não é mantido, portanto há a ideia que isto é assim um bocado bem, eu sou objetor e portanto não faço, mas que digamos, ao não ser também seguido esse procedimento legal, desde logo o Ministério fica sem a capacidade de avaliar a própria extensão do problema. Até há hospitais que são objetores de consciência, os próprios não possam ser. Exato. Exatamente, por isso, aliás, a própria Fernanda Câncio começou por fazer isto uma técnica de investigação jornalística, que tu sabes melhor que eu, que é fingir que ela própria queria um aborto e, portanto, começa a telefonar para hospitais e há um hospital que responde: nós aqui não fazemos abortos porque somos amigos dos bebés, que é quer dizer, que é gravíssimo do ponto de vista ético e de facto, e uma pessoa pergunta-se, a Fernanda Câncio pergunta-se o que é que uma mulher que está à procura de uma interrupção de gravidez sente quando recebe do outro lado do telefonema, não é? Uma voz que no fundo está a julgá-la na sua decisão, que mais uma vez a lei prevê que as mulheres têm esse direito durante as 10 primeiras semanas. E depois há esta questão muito importante do objeção de consciência à la
carte, que é, no fundo, há médicos que são objetores de consciência para a interrupção voluntária, mas não para a interrupção médica da gravidez, que é a interrupção em casos de perigo de saúde para a mãe e de malformação do feto, etc. E depois há até declarações, aliás, ao Observador, de um obstetra que já foi presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que diz que há mulheres que, por adotarem comportamentos displicentes e não praticarem contracepção, fazem vários abortos por ano. Claro que isto são sempre as mulheres, não é? Os homens não têm nada a ver, como é sabido, as mulheres engravidam porque são umas galdérias. E, portanto, há médicos que preferiam que o estatuto fosse seletivo para selecionarem, fariam a maioria das intervenções, mas não esses casos. E há um artigo muito importante da Teresa Violante no Expresso, também que já que tem uns meses, e também ela depois também acabou por reagir a estas declarações, porque depois o ministro acabou por dizer, porque não nós fazemos aqui uma lei de objeção de consciência à la carte, não é? Que eu sou objeto de consciência só para alguns abortos. Quer dizer, e isto começa, e já agora, a Teresa Violante diz que isso não é objeção de consciência. Ela tem toda uma discussão do ponto de vista do direito constitucional à objeção de consciência, mas nenhum destes direitos é absoluto e também não se pode sobrepor ao direito à saúde reprodutiva da mulher e Teresa Violante cita o Conselho da Europa, enfim, eu não tenho agora aqui tempo para estar a dizer tudo. Estamos mesmo a terminar, mas de facto, segundo Teresa Violante, constitucionalista, isto não é objeção de consciência. A objeção de consciência é eu não pratico abortos e vou lá para o registro central que os hospitais têm que tornar e manter, ou então pratico. Agora não posso andar aqui a escolher e, sobretudo, não posso sobrepor à escolha da mulher porque essa é garantida por lei. Vais ser alvo de um trunfo, mas fica para a segunda parte antes da jogada da semana. Até já. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Antes da jogada da semana, ficou um trunfo pendurado da primeira parte, depois da carta de paus da Susana Peralta para os objetores de consciência na interrupção voluntária da gravidez. Tens um trunfo, João Marcos de Almeida. Sim, Vanessa, mas eu dispenso o trunfo porque acho que é uma questão mesmo importante, quer dizer, eu não quero tratá-la en passant de uma maneira rápida. Acho que a questão da objeção de consciência em relação à interrupção voluntária do aborto é uma questão muito importante. Interrupção voluntária da gravidez. Da gravidez, desculpem. Acho que é uma questão muito importante e tinha várias coisas a dizer. Eu deixo a proposta um dia tratarmos isto a sério numa segunda parte de um programa. Porque acho que há questões a discutir importantes. Eu respeito as posições da Susana, discordo de muitas delas, mas acho que temos de ter um debate a sério sobre isto e não é coisas rápidas. Acho que é um assunto demasiado sério, demasiado importante para se resolver de uma maneira rápida no início da segunda parte, até porque também na segunda parte temos um tema bastante importante politicamente. Mas deixo esse desafio e desculpem desistir assim a meio do trunfo, não é um hábito meu, mas acho que prefiro ter uma discussão mais aprofundada do que um trunfo rápido. Luís Aguiar Conraria, querias dizer alguma coisa também? Não, sim, quer dizer, queria, mas vou então aproveitar o mote do João e discutimos isto depois mais seriamente no futuro. Quem vai fazer checkmate, Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro? É esta a jogada da semana. Há ainda o resistente Daniel Adrião a concorrer também à liderança do Partido Socialista, depois da saída de António Costa pela porta pequena. Mais do que a liderança, decide-se, João Marcos de Almeida, o futuro de um PS com custos políticos difíceis de reparar nestas eleições? Eu acho que a liderança, na minha opinião, é uma questão secundária, porque o problema é o PS, quer dizer,
apesar de diferenças entre os dois, vai mudar de um modo significativo o PS. Quer dizer, qualquer dos dois, mais uma vez, sem querer faltar ao respeito a Daniel Adrião, mas realisticamente os favoritos são Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, com o Pedro Nuno Santos a ter algum favoritismo em relação a José Luís Carneiro. Mas qualquer um dos candidatos que se torne líder do PS é uma solução de continuidade. Portanto, o PS vai continuar com as mesmas políticas. Quer dizer, eu sei que os candidatos, o PS gosta muito de, em meses, fazer assim uma espécie de uma relavagem total. Não é? Agora aparece um novo candidato que é um novo partido. Portanto, nós tivemos a mensagem que passam. É verdade, tivemos 9 anos no poder, criámos problemas, não resolvemos outros, mas agora vai ser tudo diferente. Vamos lidar de maneira diferente com os problemas. Vai ser sempre tudo diferente. Não é? O PS é uma espécie de um partido micro-ondas. Aquecem a comida que já está feita e apresentam aos portugueses como uma nova refeição. É o que o PS é. E, portanto, esta liderança não vai mudar nada. O problema é o PS. Verdadeiramente, portanto, qualquer dos líderes é secundário. Vai ser uma política de continuidade. E, portanto, a escolha para os portugueses basicamente é a seguinte. Se querem que as coisas continuem todas como têm estado nos últimos anos, votam no PS. Se querem que haja algumas mudanças, ou pelo menos a oportunidade de haver algumas mudanças, esperemos que para melhor, votam no PSD. Ou noutros partidos. Agora, acho que em relação à liderança do PS, ganha um, ganha outro, vai ficar tudo na mesma. Trunfo. É um semi-trunfo, na verdade. Há uma coisa na qual eu concordo completamente. Quer dizer, obviamente que há um problema enorme no PS e, aliás, eu devo dizer que, desse ponto de vista, esta campanha para as eleições internas foi paupérrima. Como é que ninguém discutiu o problema do tráfico de influências, o problema do favoritismo, a maneira como se conduzem os negócios em Portugal, enfim, com a participação do Estado, com necessidades de licenciamento ou com financiamentos públicos? Quer dizer, nenhum dos candidatos, a não ser já agora Daniel Adrião, que eu por acaso ontem ouvi na Rádio Observador, parece ter uma preocupação ou uma agenda. Portanto, isso não foi parte do debate. Eu acho isso, na verdade, sintomático de uma democracia muito pobre, porque o governo caiu há pouco mais de um mês por causa de uma história de favoritismo e, como o Luís disse bem, encontraram-se 76 mil euros escondidos em livros e assim no Palácio de São Bento, e nenhum dos candidatos parece estar preocupado com isso. O meu trunfo é o seguinte: eu não acho que isto seja só um problema do PS, eu acho que isto é um problema do país. Nós temos instituições muito fracas para lidar com o tráfico de influências, com as portas giratórias. É evidente que portanto, neste momento o PS está no governo há 8 anos e todos os atrasos que há na implementação da agenda anticorrupção, a entidade para a transparência que nunca mais arranca, o Mecanismo Nacional Anticorrupção que demorou uma eternidade e ao qual ainda não se conhece a atividade conhecida. Quer dizer, isso é tudo imputável ao PS, mas a verdade é que o país é genericamente muito mau a desenhar instituições no braço preventivo da corrupção e depois no braço judicial, não é, que é o braço corretor, também é péssimo, porque enfim, isso nem vale a pena voltarmos aqui a falar dos problemas da justiça. Mas olhando aqui para os candidatos, os dois principais, Pedro Nuno Santos tem o chamado aparelho com ele, é um ministro que teve importantes dossiês em mão, da TAP, do novo aeroporto, à ferrovia, mas em entrevista ao Observador não soube precisar, por exemplo, o valor do salário mínimo nacional e do indexante de apoios sociais. A professora Susana Peralta chumbava este aluno. Quer dizer, eu acho que é impossível a um político conhecer todos os números relevantes dos desenhos da política pública, não é? Mas parece-me que o salário mínimo nacional e o indexante de apoios sociais, sobretudo o salário mínimo, não é? Que foi uma grande bandeira da governação socialista, não saber responder parece-me problemático, sim, parece-me problemático. Não sei se o chumbava, mas tinha uma nota baixinha. E Pedro Nuno Santos parece que não interpretou também muito bem a queda dos resultados do PISA, o PISA até foi o teu naipe na primeira parte, Luís Aguiar Conraria, não interpretou muito bem. Queres falar sobre isso aqui? Eu acho que ele interpretou bem, ele simplesmente está a fazer que não. Os resultados podem ser lidos de duas formas. Uma que é, a nossa queda foi maior do que a da OCDE, o que nos diz que
a queda, que, portanto, a generalizada, não é explicação suficiente para o que se passa em Portugal. Tem de haver aqui uma explicação extra. Que pode ser ou por problemas estruturais que nós temos na nossa educação, ou porque gerimos pior do que os outros a questão da pandemia. Eu até acredito que sejam as duas coisas. E há outra leitura que é: nós neste momento estamos na média da OCDE e, portanto, disfarça-se o facto de termos tido uma queda maior com o facto de estarmos na média e dizer, nós estamos na média, portanto não é nada de grave. Caramba, apesar de tudo, se olharmos para os países que estão na OCDE, nós queremos estar acima da média, caramba. Portanto, aquilo que me irrita nesta situação, não é tanto... quer dizer, o que me irrita é quererem disfarçar o descalabro que é o que se passa na educação em Portugal nos últimos anos. É um descalabro. O que se está a passar neste momento é absurdo. A situação que eu há bocado referi é absurda. Quer dizer, e ao fim de 8 anos, em que fizeram tanta coisa, como acabar com exames, criar exames em anos esquisitos para não se poder comparar com os anos anteriores, e depois provas de aferição para não serem comparáveis. Acabaram com contratos de associação. Quer dizer, caramba! E perante o descalabro, em vez de assumirem as responsabilidades e tentarem dizer o que é que vão fazer de melhor, a única coisa que conseguem fazer é disfarçar. Mas, Luís, nunca assumem. Nunca assumem. E a campanha eleitoral, e a campanha do PS vai ser... Nós não temos nada a ver com o que se passou nos últimos 8 anos. Vão dizer Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro, que for eleito candidato. Não temos nada a ver com o que aconteceu nos últimos 8 anos. E o PS está pronto para começar de novo. É como se vai ser uma campanha como se eles estivessem em 2015. São umas virgens eternas. Como se fizessem são virgens eternas. Exatamente, são virgens eternas. Agora, o ponto é, há pouco a Susana referiu que acha que o problema não é só o PS, que é um problema das instituições em geral. Muito bem, mas quer dizer, esse argumento levado ao extremo põe em causa a democracia pluralista. O problema até pode ser de instituições. O PSD pode não conseguir resolver problemas, mas há que dar oportunidade. Uma coisa que nós já João, sabemos, isso é evidente. que o PS não consegue. Então, mas o PS não consegue, não é? Não me vais ouvir a criticar a alternância democrática, certamente. Exatamente. E sobretudo, o que eu acho que é muito importante para Portugal... E até para o próprio PS, é fazer uma cura da oposição. O poder corrompe no sentido moral, não no sentido material. Eu não estou agora a falar de corrupção financeira. Mas o poder corrompe no sentido moral. E é muito importante o PS estar na oposição, renovar-se e, sobretudo, enfrentar muitos dos problemas que esteve enquanto foi o governo, até desde a altura de Sócrates, e que nunca resolveu e que nunca enfrentou e esteve sempre a adiar. Está bem, mas, João, mas depois de tantos anos de oposição, uma pessoa também já gostaria de ver coisas mais claras do PSD sobre como resolver Tens toda a razão. Não, Luís, tens toda a razão. Tens toda a razão. E digo mais, aliás, vocês ouviram-me aqui durante muitos meses e anos já. Eu fui muito crítico da liderança anterior, de Rui Rio, portanto, acho que ele não ajudou nada, como se viu pelos resultados eleitorais, de resto, a fazer do PSD uma alternativa realista e que desse confiança aos portugueses. E também acho que Luís Montenegro ainda tem muito trabalho a fazer e espero que o faça e que faça uma boa campanha. Eu reconheço isso, eu não estou a dizer que o PSD está preparado para governar a partir da manhã e que estou absolutamente seguro que vai conseguir resolver muitos dos problemas. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é o seguinte: o PS falhou. Eu queria dizer uma coisa. Merece ir para a oposição e o PSD merece ter uma oportunidade de governar a ver se faz melhor. É esse o meu ponto. Repara que a minha crítica ao debate interno no PS relativamente às questões de favoritismo, tráfico de influências, portas giratórias e uma cultura de transparência e integridade não estende-se, na verdade, à oposição e por maioria de razão ao PSD, que também não tem minimamente trazido esse tema para o debate político, agora em clima pré-eleitoral. E quanto a Rui Rio, deixa-me dizer-te que ele, pelo contrário, são as opções erradas. Portanto, ele acha que a PGR se devia demitir, acha que a Procuradora-Geral da República devia demitir e está sempre a falar... que a Assembleia da República não devia ter sido dissolvida. Exatamente, mas ele tem ideias para uma reforma da Justiça. Isso é basicamente porque ele faz oposição a Montenegro e não quer ver Montenegro ganhar eleições e ser eleito primeiro-ministro. E repara, pronto, isto obviamente para o Rui estava a ser irónica, mas ele de facto tem propostas, mas o problema é sempre o mesmo. Mesmo as propostas do Rui Rio, que são de mexer na Justiça, penso eu, de uma maneira que não seria a favor do nosso Estado de Direito,
Também tem outro problema, que é, mais uma vez, o braço preventivo, que é um braço absolutamente essencial nestas questões de corrupção e integridade. Em Portugal é feito de uma amálgama de leis e de regras e de instituições, de organismos sem sede, sem meios, sem orçamento, e que ninguém sabe muito bem para que é que servem. E sobre isso nem Rui Rio nem Montenegro têm uma visão muito clara. Susana, eu acho que a corrupção é um problema muito sério, muito grave, sobretudo o tráfico de influências e a maneira como o PS, e agora falo do PS, que tem estado no governo, confunde partido com Estado. Acho que tudo isso é muito grave. Mas há outras questões muito graves e sérias e que nós já discutimos aqui, quer dizer, o estado da saúde pública e da educação pública são questões muito sérias e muito graves e que o PS falhou completamente, portanto, mostrou que é incompetente. Porque nem sequer se pode dizer que o PS não considera o setor público como um setor fundamental. É um partido de esquerda e considera. Portanto, só posso tirar uma conclusão. São incompetentes. Não conseguiram resolver os problemas. Mas vamos voltar aqui aos nossos candidatos, salvo seja, falámos aqui mais já de Pedro Nuno Santos. O João Marcos de Almeida disse que, no fundo, o PS é um micro-ondas e que é só aquecer e é tudo igual. Mas José Luís Carneiro, Luís, surpreendeu, porque, pergunto-te isto porque foi a primeira candidatura a ser apresentada, mas a que estava na equação era a de Pedro Nuno Santos, embora para mais tarde. Tudo isto foi precipitado pela crise política, mas José Luís Carneiro acabou por ir somando apoios e as sondagens até dizem que seria melhor candidato a primeiro-ministro e Pedro Nuno a melhor líder do PS. Bem, eu começo por dizer que não acredito nessas sondagens relativamente a quem é o candidato ideal a primeiro-ministro. Portanto, honestamente, vou passar isso à frente. E sobre quem é o líder do PS, também parece que é impossível fazer uma sondagem dessas, que isso seria uma sondagem que estaria limitada aos militantes do PS, o que implicaria uma divulgação de dados que é ilegal. Portanto, honestamente, eu não ligo grande coisa a essas sondagens. Agora, é evidente que há uma percepção de que Pedro Nuno Santos vai ganhar as eleições no PS e isso faz com que eu interprete de uma forma um bocado cínica os muitos apoios importantes que o José Luís Carneiro está a ter. Porque nós sabemos que as pessoas se gostam de associar a quem vai ganhar. E isso é o normal. E o facto de haver tanta gente importante que se está a associar ao candidato que vai perder, que previsivelmente vai perder, nós não sabemos, que é José Luís Carneiro, o que é que isso a mim me indica? Isso a mim me indica que eles estão à espera que Pedro Nuno Santos ganhe as eleições internas e que vá perder as legislativas. Ou que, mesmo que ganhe, que será uma solução de governo tão instável que rapidamente será corrido de lá. E, portanto, já se estão a preparar para a fase que virá a seguir pós Pedro Nuno Santos. Essa é a interpretação que eu faço dos apoios que José Luís Carneiro tem estado a receber. Porque, honestamente, quer dizer, e mais uma vez, independentemente do que digam as sondagens, não me parece que José Luís Carneiro tenha carisma suficiente para ganhar eleições. Sendo que José Luís Carneiro, aqui em relação àquilo que defende, é o único que quer ir para a frente com o fundo previsto no Orçamento do Estado para o próximo ano, uma ideia de Medina, seu apoiante, para garantir investimentos para lá de 2026 com base nos existentes orçamentais. Susana, bem ou mal? Mal o fundo e, portanto, mal José Luís Carneiro. Esse fundo é uma ideia peregrina. Em consequência. Quer dizer, eu percebo que haja este trauma enorme coletivo com o acumular da dívida pública e é evidente que é bom nós hoje em dia termos uma consciência nos políticos e sobretudo nos políticos do PS, porque é o PS que foi a gestão, não só, mas também a gestão irresponsável de José Sócrates que nos levou aonde chegámos. E, portanto, eu acho isso positivo. Agora, não vale a pena estarmos aqui a desenhar políticas que, no fundo, fazem pouco sentido e que servem apenas para sinalizar a virtude. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos esse fundo chama-se dívida pública. A partir do momento em que nós reduzamos a nossa dívida pública para níveis que nos permitem ir aos mercados a um preço relativamente barato, comparativamente com as restantes dívidas públicas europeias, como está a ser o caso agora, nós, quando quisermos fazer esses investimentos, vamos à dívida pública. Para este fundo fazer sentido, tinha que ter um retorno muito superior à taxa de juros que nós pagamos pela dívida pública. Isso é muito improvável, também, enfim, pela própria dimensão do fundo. Por outro lado, há outra maneira de usar este dinheiro, que é fazer investimentos públicos que são absolutamente essenciais e que nós sabemos que esta redução do peso da dívida pública tem sido feita à custa de uma diminuição do estoque de capital público. Isso tem custos enormes sociais e económicos no nosso país. E, finalmente, como recordou o Conselho de Finanças Públicas, a nossa Lei de Enquadramento Orçamental prevê
o que é que se faz com os excedentes? Os excedentes anuais do sistema previdencial revertem a favor do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, nós também, nós já temos um fundo soberano, que é o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E, portanto, isto de facto é uma ideia estranha e acresce que não se faz assim um fundo soberano sem desenhar regras muito, muito claras de o que fazer ao dinheiro, quando é que se pode ir buscar, em que tipo de ativos é que se pode investir. Não temos tempo para falar de mais ideias destes candidatos à sucessão no PS, mas olhando aqui para o que virá neste pós-eleições no Partido Socialista, João, vai o PS conseguir unir-se em torno de quem ganhar e com a força suficiente para passar o teste nas eleições, ou dependerá sobretudo de eventuais deslizes do PSD, por exemplo, em relação ao Chega? Eu acho que o PS se vai unir à volta de quem ganhar, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O PS é sobretudo um partido de poder, é uma máquina de poder, aliás é um partido que está viciado no poder e o que é importante é continuarem no poder e vão fazer tudo para tentar ganhar as eleições, o que é legítimo, é absolutamente legítimo. Portanto, acho que se vão unir. Não tenho a certeza que ganhem as eleições, quer dizer, não faço a mínima ideia, acho que as eleições o resultado ainda é muito incerto. Agora, em relação ao Chega, quer dizer, o Chega, vamos lá ver. O Chega, como diz o PS, é um problema para a democracia portuguesa. Portanto, se é um problema para a democracia portuguesa, o PS tem que agir como tal. E o PSD só tem que perguntar ao PS, se houver uma maioria de direita, mas o PSD ganhar as eleições, vocês apoiam o governo minoritário do PSD ou não, e assim não temos que falar com o Chega. Agora, o que o PS não pode fazer é dizer que o Chega é um problema para a democracia portuguesa e depois fazer na prática do Chega apenas um problema para o PSD. Isso é que não pode ser, porque isso é desvirtuar as regras da democracia em Portugal. Portanto, ou é um problema para todos ou não é um problema só para o PSD. E isso também compete ao PS, não compete só ao PSD. Vanessa, não me vais deixar falar, pois não? 30 segundos. 30 segundos, ok, obrigado. Eu acho que neste momento há a tendência de culpar o António Costa pela situação do Chega atual. Mas, mais uma vez, nós não podemos estar agarrados ao passado. Se o PS atual quiser evitar que o Chega chegue ao poder, é só dizer que viabiliza um governo do PSD. O Partido Comunista já teve 40 e tal deputados na Assembleia da República. E, durante esse tempo, o PS não teve de levar o PCP para o governo. Nós temos de fazer ao Chega agora o que se fez ao Partido Comunista nos anos 80. A ver, vamos, o que acontece para já são mesmo as eleições no Partido Socialista, depois é que vêm as legislativas de março. Afinal, as peças gêmeas que eu tinha prometido no início do programa não entraram hoje, mas essa novela, temos a certeza, vai continuar a integrar o nosso baralho de cartas noutros programas. O nosso jogo está de volta na próxima sexta-feira ao meio-dia, já com o Jorge Fernandes e com uma comemoração 2 em 1 natalícia e de 2 anos de Fora do Baralho, com os 4 ases aqui em estúdio. Vai ser um fartote. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.